Olá, graça e paz. Tudo bem, meus amados? Que Deus os abençoe. Vamos iniciar mais um dos estudos extraordinários. Hoje, ainda na continuidade, tapando o sol com a peneira, nós vamos estar falando hoje sobre um tema bastante curioso que vai realmente nos chamar a um nível de entendimento. O tema de hoje é: cadê o que em ti confiei? É um estudo muito interessante para nós aprendermos sobre o que nós estamos praticando, fazendo, frutificando, multiplicando para Deus. Essa série de estudo ela tem nos instigado a despertar a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, o nosso trabalho para o reino de Deus. Na verdade, nós pensamos no reino, e quando pensamos no reino, pensamos no todo, pensamos principalmente nesse exato momento em que o reino de Deus precisa tanto de homens e mulheres engajados, preparados e determinados para vivermos esse grande momento. Eu creio que este também é um momento de um avivamento muito íntimo, muito pessoal, muito particular, muito peculiar, porque nós estamos vivendo um momento em que a nossa alma, ela anseia em fazermos algo para a glória de Deus e para o reino de Deus. Amém? O estudo dessa manhã está em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. Eu vou ler, você acompanhe, depois nós vamos trabalhar sobre isso. Cadê o que eu em ti confiei? Cadê o que em ti confiei? Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim: Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. Quando o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuda onde não espalhaste, receioso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela tem muitos ensinamentos. Quando eu pensei em compartilhar com vocês nessa manhã sobre esse talento,
me veio na mente essa pergunta: cadê o que eu em ti confiei? E aí, né, a minha mente foi viajar nesse contexto e algumas palavras-chave vieram ao meu coração. Quando nós observamos essa parábola, nós observamos que a primeira coisa, uma confiança deste Senhor para com os seus servos. Esse Senhor, eu o assemelho tipificadamente a Jesus, tipificadamente a Deus, que confia em nós e que ao nos ver, ele coloca em nossas mãos coisas muito grandes e preciosas. E entre estas, ele confia ministérios da igreja, ele confia dons espirituais, ele confia em nós coisas que são divinas, coisas dos céus, em que Deus confia em nossas mãos para que nós possamos exercer aqui na terra. Repito, esse nosso Deus, esse nosso Senhor maravilhoso, ele confia em nós e ele nos dá capacitação, ele nos dá ministério, ele nos dá dom, porque primeiro é o valor que ele vê em nós. Quando eu olhei para essa parábola, eu comecei a imaginar que Deus tremendo é este, que pega pessoas tão simples como nós e torna-nos seus servos, e como servos dele, ele confia em nós coisas tão grandiosas, além das coisas espirituais. Ele confia em nós vidas, e isso não está apenas relativo ao pastor, essas vidas, mas também como pai, como mãe, como líder, como levita, como um líder de jovens, de mulheres, de crianças. Deus, ele confia em nós e nos dá talentos extraordinários para que, através desses dons, talentos, nós possamos abençoar vidas, ensinar, cuidar. Então aqui já existe a primeira chave, é essa confiança de Deus para conosco. Porém, Deus é aquele que confia. E dentro de uma igreja, quando a gente fala dessa eclésia ou dessa coinonia, que é a igreja, o corpo de Cristo, Deus levanta pastores e estes também delegam para nós ministérios, porque primeiro é a vocação de Deus, a confiança de Deus, aqueles que Deus separa para ministérios específicos, e os pastores que confiam nessa pessoa e eles liberam sobre a vida dessa pessoa autoridade espiritual concernente com o chamado de Deus, a confiança sobre esse líder, sobre essa pessoa, para que exerçam esse ministério em prol da edificação do corpo de Cristo na face da terra. Aqui há uma confiança mútua, há uma confiança em reciprocidade. Tanto aquele que confia, como aquele que é confiável. Aquele que deve olhar e dizer: que coisa extraordinária é Deus ter confiança em mim, a ponto de me colocar em um nível de liderança, em um nível de destaque. A segunda coisa extraordinária que essa parábola me ensina é o voto, a aliança. Que coisa tremenda! Porque confiança está anelado à aliança. Por quê? Porque nós só temos boa confiança naqueles que têm aliança conosco, que é o exemplo desse Senhor com os seus servos. Ele faz aliança com 3 servos. O Senhor faz aliança com 3 servos. Estes servos recebem em suas mãos
as quantidades diferentes de talentos, mas a questão não é o tanto de talentos, mas a confiança. Porque para uns é dado conforme a sua capacidade, o seu empenho, o seu ministério, a sua desenvoltura, o seu trabalho. Mas há uma aliança entre o Senhor e o servo. Trazendo para o mais presente, há uma aliança entre o pastor e o líder, os liderados, aqueles que exercem ministérios dentro da igreja. E isso é uma aliança espiritual, não só uma aliança de palavras. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, mas o que é desligado na terra também é desligado no céu. Então essa aliança não pode ser quebrada, porque ela tem confiança, é uma entrega, é uma aliança de amor, é uma aliança de fé, uma aliança tão forte a ponto de você ter na mão, seja qual ministério for, como eu citei agora há pouco, você recebe esse chamado de Deus, essa vocação de Deus, mas você carrega no seu ministério, naquilo que você exerce, repito, pode ser um pastor, um líder, um levita que cuida de crianças, de mulheres, intercessores, os jovens, adolescentes, não importa o ministério. Há uma aliança. O chamado, a vocação é de Deus, mas há uma aliança pastoral, aonde o pastor coloca o seu coração em confiança sobre esta pessoa, para que ela exerça coisas que não dá para um homem só exercer. Por isso que Deus levanta servos em prol do seu reino. Mas a aliança não pode ser quebrada. Quando a aliança é quebrada, ela é desvalorizada. A aliança pode ser restaurada? Pode. E a confiança? A confiança também. Mas lembre-se de uma coisa, que quando é quebrada uma aliança, quando é perdida a confiança, é difícil de se restaurar. Por quê? Para aquele que cobra ou para aquele que está acima, ele quer que essa pessoa prove verdadeiramente que mudou. E que ele vai devolver como frutificação, como multiplicação, muito mais do que aquilo que lhe é dado. Até porque para quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu quero crescer, se eu quero fazer algo grande de Deus, automaticamente Deus vai querer ajustar conta conosco. E nós precisamos devolver a Ele, ou mais do que aquilo que Ele confiou, porque é causa dos princípios da semeadura, dos princípios da multiplicação, dos princípios da frutificação. Então, quando a gente olha para essa confiança, está significando a um ministério, a um prêmio, né? A algo extraordinário. E nós não podemos receber o talento da parte de Deus, né? Seja ele estes que eu já citei, e nós não fazermos com que isso multiplique. Por quê? Como diz lá em João no capítulo 15, nós somos ramos da videira para gerarmos frutos. E esses frutos devem ser concernente àquilo que é semeado, àquilo que é colocado em nossas mãos, para que a nossa confiança, a nossa aliança permaneça. Por quê? Porque senão nós perdemos a confiabilidade. Nós perdemos esses princípios que, por sinal, todas as vezes que se quebra uma aliança, que se quebra princípio, vem sobre nós as consequências. Quando nós não exercemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ter consequências. Por quê? Nós vamos andar na contramão dos princípios. Então, observem que o primeiro servo recebeu 5 talentos. E ele, imediatamente, a palavra aqui diz que imediatamente ele foi trabalhar e multiplicar. O segundo ganhou 2 talentos, exerceu também a mesma função. Foi lá,
trabalhar e multiplicar. Mas o terceiro recebeu, embora uma proporção menor, mas a confiança era a mesma, um talento. Mas no lugar dele levar imediatamente e multiplicar, ou mesmo como o Senhor diz aqui, tivesse colocado no banco, para que viesse ter lucro para o seu Senhor, ou viesse multiplicar, porque tanto faz multiplicar 10, 20, 30 ou o importante é que aquilo que Deus coloca em nossas mãos é para que multipliquemos. No lugar dele fazer, simplesmente ele escondeu. Aqui então, o terceiro tem muito mais coisa para nos ensinar. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dá é porque Deus confia, ele acredita que nós vamos exercer. E quando Deus nos dá um dom, nos dá um talento, nos dá um ministério, e nós não o exercemos para o reino de Deus e para a glória do nome de Jesus, nós perdemos até o que temos. E duro é perdermos essa unção, essa alegria, essa motivação de servirmos ao reino de Deus. Porque nós não servimos a homens. Nós não servimos para agradar a homens. Nós servimos ao reino de Deus para agradar o seu Senhor. E o Senhor do reino é Jesus. Então, quando nós fazemos, não importa se vamos ser aplaudidos, benquistos ou não, mas vamos fazer para Deus, para o seu reino, porque as vidas que serão salvas, as vidas que se achegarão ao reino de Deus, e essa é a função principal, isso precisa ser exercido. Então o terceiro servo, ele escondeu, e talvez sejam alguns de nós, que ao escondermos os dons e os talentos que Deus nos dá, nós estamos simplesmente menosprezando, nós não estamos valorizando, nós estamos simplesmente rejeitando aquilo que Deus tanto confiou a nós. Por isso é o tema, cadê o que eu em ti confiei? Porque uma coisa, querido, é você um dia desejar tanto algo de Deus, o ministério de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus sobre a sua, a minha, a nossa vida, e depois nós abandonarmos, deixarmos de lado, rejeitarmos, sermos indiferentes àquilo que Deus nos confiou. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos confia, nós fazemos de qualquer maneira. E aí passamos a ser aquelas pessoas que falamos assim, estou fazendo a minha parte. E quando na mente de um líder, na mente de um cristão, essa palavra, essa influência maligna entra de dizer, eu estou fazendo a minha parte, é sinal que o seu coração se desprendeu da motivação da multiplicação. Agora ele torna-se um religioso, ele torna-se apenas um cumpridor de uma tarefa. E Deus não nos chamou apenas para cumprir uma tarefa ou ocuparmos um lugar. Deus nos chamou para multiplicarmos, para fazermos e cada vez melhor. O que seria essa multiplicação para nós? Nós exalarmos, crescermos e fazermos mais e melhor do que aquilo que nós fazíamos. É o aprimoramento. E como entra esse aprimoramento para as nossas vidas? Pela leitura, pelo trabalho, pela oração, por aquilo que nós servimos, não só a um, mas a todos que precisam. E quando nós olhamos para esse terceiro servo, simplesmente, ele pega e ele agora vai usar de argumentações para querer tampar o sol com a peneira. Ele quer ganhar o coração do seu servo, do seu senhor, ele quer convencer o seu senhor que ele estava fazendo o correto. O que ele vai dizer para o seu senhor? Ele vai dizer, não, sabe o que é? Que eu fiquei com medo do senhor. Eu fiquei com medo de fazer errado. Então eu peguei e escondi. Essas coisas são desculpas. Ele tentou enganar
o coração do seu Senhor. E é isso que muitas vezes a gente observa, que quando Deus cobra de nós alguma coisa, quando Deus cobra de nós daquilo que Ele confiou em nossas mãos, nós vamos usar argumentações para dizermos ou querer convencer a Deus como se Ele não conhecesse a nossa alma, não conhecesse as intenções do nosso coração. Nós vamos querer convencer Ele que não deu para fazer por alguma coisa. Logo, nós às vezes podemos ser limitados quando somos doentes, ou quando ficamos doentes, ou por algumas circunstâncias verdadeiras. Mas aqui ele tenta argumentar com coisas que ele sabia que não iam convencer o Senhor. Ele vai dizer: mas eu tinha medo do Senhor, eu fiquei receoso, eu fiquei com medo, porque o Senhor é uma pessoa que colhe aonde não plantou e ajunta aonde se espalha. O Senhor é muito diferente, o Senhor é muito difícil, então eu simplesmente escondi o que é teu. Está aqui o que o Senhor me deu. Mas Deus não deu esse dom, esse talento, essa unção, esse ministério apenas para você ocupar o espaço ou o lugar. Ele deu para você multiplicar, para gerar outros líderes, para gerar outras vidas. E essa desculpa são argumentações que nós sempre vamos ter por não exercermos aquilo qual fomos delegados. Que nós somos muito bons de argumentações. Nós sempre vamos dizer, e para alguns vão lançar a culpa de não exercer o seu ministério, de não exercer as suas funções perfeitas, em outros, em alguma circunstância, em alguém, vai arrumar uma tangente, alguma coisa para dizer assim: foi por isso que eu não fiz. Mas olha para mim que eu vou te falar uma coisa muito séria. Mas Deus confiou em você. Deus acreditou em você. E se Deus acreditou, e se Deus confiou de te dar um ministério, de te dar dons, de te dar talentos, Deus não erra. Deus não faz coisa errada. Se Deus te deu dom e talento, te colocou em um ministério, é porque Deus sabia que você era capaz. Deus sabia que aquilo que Ele confiava em tuas mãos e confia, é porque você foi escolhido, separada para essa função. Só que Deus confiou, e eu, qual a reciprocidade desta confiança que eu tenho dado? Quando eu penso nisso, eu penso também nas coisas mais reais da igreja. Como eu tenho exercido o meu ministério diante desse pastor que confiou em mim, que um dia me ungiu, que um dia me separou, que um dia, pelo entendimento que ele teve do Espírito de Deus, convencendo-o e também mostrando essa pessoa, e o pastor pega e chama, separa, unge, delega um ministério, você vai fazer parte disso. Como tem sido essa reciprocidade de confiança, de aliança entre eu e o meu pastor? Porque quando eu não tenho aliança com o meu pastor, primeiro, eu saio da cobertura espiritual. Quando eu perco a confiança do meu pastor, é porque eu não estou correspondendo à frutificação, à multiplicação e à essência daquilo que o ministério precisa. E quando a gente tem esse entendimento, a gente precisa restaurar a nossa aliança, restaurar a nossa confiança. E é aí que muitas vezes nós não temos a humildade de reconhecermos que precisamos renovar a aliança, que precisamos nos achegar àquele que Deus o separou como autoridade espiritual da nossa vida e que um dia colocou um ministério em nossas mãos. E aí nós vamos fazer o ministério como é chamado, independente, ou nós vamos ser indiferente, ou nós vamos simplesmente nos esconder.
nós vamos esconder o nosso ministério, o nosso talento, e passamos a viver dentro da igreja do ministério como se fosse simplesmente um cumpridor de uma obrigação. E o ministério, os dons, não é obrigação, são dádivas. Eu costumo dizer que um dos maiores privilégios da vida de uma pessoa, além da salvação, que essa é incontestável, porque a salvação é primordial, é o primeiro e extraordinário milagre de Deus na nossa vida, é a confiança do chamado, do separado, porque é Deus que nos escolhe. Deus nos escolhe para ministério. E se Deus nos escolheu e nos colocou neste ministério, eu não faço esse ministério para poder agradar a Deus. Eu agrado Deus fazendo o ministério. O ministério é consequência desse chamado. Então eu devo fazer da melhor maneira possível. Mas quanto à igreja, há uma aliança. Quanto à igreja, há uma confiança que foi gerada entre a liderança da igreja, e eu não posso viver sem a cobertura espiritual, eu não posso viver sem a bênção deste sacerdote, desse que me ungiu para tal, porque Deus escolhe. Mas se a gente pudesse pegar algum exemplo, quando Deus manda Moisés escolher Arão, não foi simplesmente só por palavras, mas mandou ungir Arão. Quando Saul é escolhido, foi ungido. Embora Saul não deu continuidade, perdeu a confiança, quebrou a aliança com Deus, mas tem outro exemplo de Davi, que foi confiável, que foi fiel e também foi ungido. Então Deus sempre vai levantar um sacerdote para que ele impetre em nós esses dons, esses talentos, ungindo a nossa vida, como sempre foi o princípio. E quando eu não os exerço, eu simplesmente estou sendo negligente. E às vezes nós achamos que essa questão da negligência é por causa de algo ou alguém, mas não é falha nossa. É porque eu não estou valorizando aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Eu costumo dizer muitas vezes, queridos, que para mim, uma das coisas que eu valorizo é saber que um dia eu, de terrível pecador, um dia aceitando e confessando Jesus como meu Senhor e Salvador, me arrependendo dos meus pecados e confessando meus pecados, Ele me perdoou. E eu, depois desse perdão de Jesus, crendo piamente na minha salvação, Ele confiou em minhas mãos, Ele impetrou sobre a minha vida ministério. Um ministério do qual hoje eu exerço pensando num reino, num todo, ministrando para um todo, o que é do céu sendo ministrado na terra, através da minha vida. Meu amado, isso é incomparável, impagável, isso tem um preço imensurável, a tal ponto de ser o valor da minha própria vida. Um ministério que eu tenho plena certeza e convicção que, se necessário for, pagarei com a minha própria vida por ele. Sei que vou morrer exercendo, mesmo que eu esteja lá bem velhinho, segurando lá um andadorzinho, mas isso foi impetrado na minha alma, então eu vou viver isso não por causa mas por causa dele, porque ele, Deus Todo-Poderoso, confiou em mim. E eu quero que isso seja impetrado na sua vida, minha irmã, meu irmão, que antes de um homem separar você, Deus primeiro confiou em você. Foi Deus que te separou, foi Deus que te chamou para o ministério. Então não se esconda, não esconda aquilo que Deus colocou em suas mãos. É por isso que muitas pessoas estão perecendo. E aí vem a outra parte desse servo infiel, esse servo injusto. É que ele
quebra essa aliança e ele se esconde, ele quer se desculpar. Não pode. Nós precisamos ser realistas, verdadeiro, até porque nesses dias Deus está revelando os verdadeiros discípulos. Deus está mostrando aqueles que verdadeiramente amam o reino de Deus, os que vão permanecer, os que são fiéis, os que são íntegros, aqueles em que Deus pode confiar nele, aqueles que o pastor pode confiar neles, saber que eles vão estar ali. A terceira coisa, e aqui muito delicado para a gente aprender, é a prestação de contas. O Senhor volta, diz aqui na parábola que ele volta e chama seus discípulos, seus servos, e diz: vamos prestar contas. Aqui, querido, com muito carinho, com muito amor, eu quero dizer, todos nós temos que prestar contas. E a gente sabe que vai prestar contas para Jesus. Mas na terra, aqui onde vivemos, há um corpo de Cristo chamado igreja. E nesse corpo de Cristo chamado igreja tem o pastor, aquele o qual que nos ungiu, nos separou, confiou, fez aliança e que nos ensina, nos orienta, que nos direciona segundo o propósito da igreja. A estes, nós prestamos contas. E quando nós vamos prestar contas, nós vamos ter que mostrar para o Senhor daquilo que nos foi confiado. E quando eu não perco essa essência, eu separo, eu rejeito. E aí eu poderia dizer com toda a clareza: eu rejeito o meu pastor, eu rejeito o meu ministério, eu digo que eu estou servindo a Jesus, eu estou servindo a Deus, mas não está servindo ao reino. Porque para servir ao reino é servir à coinonia, é servir ao todo. Aqui não é a questão de dar esmola, aqui não é a questão de querer ajudar um, é um todo. Eu tenho que entender que aquilo que me foi confiável, o ministério que foi me dado, é para a edificação do corpo, é para a edificação de todos. Eu devo prestar contas. E quando eu não presto contas, e quando eu não tenho mais essa aliança com o meu pastor, eu não tenho mais essa confiança com o meu pastor, é o tempo de eu rever os meus conceitos e os meus valores, porque eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir viver sem a cobertura espiritual. Porque a unção ministrada sobre a minha vida, talvez humanamente, alguém diga aqui, mas que valor tem essa unção do óleo? Mas que valor tem isso daí? Deus que me chamou, é verdade. Ministério ninguém toma, ministério ninguém negocia. Nenhum pastor vai tirar o chamado, mas o ministério sim. Por quê? Que nesse Senhor vai dizer para esse servo aqui: eu te dei e você não multiplicou, até o que você tem lhe será tirado. Então não é uma coisa que alguém faz por maldade, é porque nós deixamos de cumprir o propósito para o qual o ministério, o chamado foi nos dado. Isso é muito sério. Por isso você vê tantas pessoas perecendo. E quando as pessoas começam a perecer na sua vida, a definhar o seu ministério e ver que não caminha, que não multiplica, é aquela pessoa que está sempre em atrito com a igreja, em atrito com o pastor, em atrito com o ministério, é uma pessoa que não consegue se encontrar, é sempre aquela pessoa que está sempre... Todos os problemas da igreja, todos os problemas do ministério, sempre está envolvido ali, é porque algo está errado, não está exercendo a sua função perfeitamente. E aí, vamos ter que prestar contas. E eu nem vou entrar no detalhe de prestar conta de almas, porque um dia Deus vai requerer da nossa mão o sangue daqueles que nós não cuidamos, daqueles que nós não ministramos sobre sua vida. E é lógico que alguém vai dizer assim: mas nunca ligou para mim, nunca se preocupou comigo, nem faz conta de mim, mas eu sou ovelha.
e a ovelha presta contas, e a ovelha obedece o seu pastor, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E principalmente nessa relação de líder, eu tenho que prestar conta ao meu pastor. A partir do momento em que eu não tenho aliança com ele, eu perdi a minha confiança para com ele, eu vou viver como uma ovelha desgarrada. Eu posso até estar no corpo, mas não inserido. Eu posso até estar ali, mas eu vou viver de religiosidade e não sob a cobertura espiritual. Por isso as pessoas definham. É por isso que algumas pessoas começam a fazer as coisas, nunca terminam, é sempre parando pela metade, começa com aquela euforia, com aquela garra, aquela coisa, e depois cai. Por quê? Porque não tem essa aliança, porque os dons que são dados, os talentos, são escondidos, não são multiplicados. Por que isso aí? Porque vai prestar conta para o Senhor vai voltar e vai dizer assim: cadê o que eu confiei em suas mãos? Por isso, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus confia em nossas mãos, precisamos fazer com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho, com muita coragem, com muito cuidado. Porque nós não estamos envolvidos ou mexendo com coisas naturais, mas com coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Quem cuida de limpar uma igreja, aquele que prega num culto de domingo, diante de Deus, são os mesmos valores. A diferença está nas funções, mas quanto aos talentos, não importa se é 1, se é 2 ou se é 5, mas para Deus o que ele olha é a fidelidade, é o compromisso. E aí eu vou concluir o estudo dessa manhã quando ele diz assim, para o de 5 e o de 2, servo bom e fiel. Agora observe muito bem que no versículo 20 diz assim, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí vem uma coisa interessante, diz assim: entra na alegria do teu Deus. Por quê? Porque quando nós fazemos com amor, quando nós desenvolvemos o nosso dom, o nosso ministério, conforme aquilo que nos foi ensinado, isso gera motivo de alegria para Deus. E Deus nos chama para essa alegria. Por isso tem motivação, por isso que faz, por isso que ama, por isso que multiplica, por isso que tem frutos. Porque isso alegra o coração do seu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. O segundo, ele vai dizer assim, foste fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar, então entra também na alegria do seu Senhor. Mas o terceiro já não diz isso. O terceiro diz assim, até o que você tem lhe será tirado. Então, amados, o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Cadê o que em ti confiei? Cadê aquele amor, aquela alegria, aquele empenho, aquela dedicação, aquilo que eu confiei em tuas mãos? O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, com os dons, os talentos que Deus tem te dado? Você continua com esses dons e talentos multiplicando em prol de alegrar o coração do Senhor que confiou em referência ao seu rei? O que você faz, o que você exerce é exatamente aquilo para o qual fora o propósito? Porque do contrário, o teu Senhor não se alegrará. Pelo contrário, até aquilo que Deus confiou em tuas mãos vai ser tirado. E isso implica no que você tem visto com seus próprios olhos. São pessoas que não estão alinhadas com a visão da igreja, com o propósito da igreja, com a essência da igreja, com a aliança pastoral, com a confiança pastoral. Então fazem, mas não fazem para alegrar o coração do Senhor.
fazem por suas próprias contas. E isso no meio da linguagem crentez, é ministério próprio ou individual. Não caminha sob a bênção apostólica, sob a bênção sacerdotal, sob a bênção pastoral. Nós precisamos voltar à essência, porque quem confiou em nós está cobrando de nós. Onde está o que em ti confiei? Então concluo dizendo: faça com amor, faça com dedicação, faça com prestatividade, de uma forma em que a tua motivação alegre o coração de Jesus. Chegou a hora em que Deus está literalmente olhando para esses servos e vendo quem realmente faz por amor e multiplica aquilo que foi lhe confiado. Porque até aqueles que não têm vivido aquilo que Deus confiou lhe será tirado. E aqui não sou eu, a Bíblia vai dizer: servo infiel. O servo infiel é o servo que quebra a aliança, é o servo que quebra a confiança. Esse será tirado até o que lhe confiou. Queridos, que essa palavra fique no teu coração. Não tampe o sol com uma peneira. É tempo de nós olharmos para aquilo que Deus nos chamou. E termino com a pergunta: cadê o que em ti confiei? Deus os abençoe. Um grande abraço. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês.